Olha, tem uma daquelas grandes mentiras geográficas que muita gente no Brasil acredita e nem desconfia. É uma verdade que fica ali, escondida, bem debaixo do nosso nariz e que muda totalmente o jeito como a gente enxerga uma das cidades mais famosas do país. Vamos desvendar esse segredo juntos? Tudo começa com uma pergunta que parece até boba de tão simples. Onde fica o aeroporto de Curitiba, o famoso CWB? A resposta parece óbvia, né? Afinal, está no nome. Mas, como a gente vai ver, a geografia às vezes gosta de pregar umas peças. E aqui vem a revelação, assim, na lata. O Aeroporto Internacional Afonso Pena não fica em Curitiba. É isso mesmo. Essa é a tal grande mentira geográfica que, na verdade, esconde uma história muito mais rica e complexa por trás. Com essa bomba, vamos então para a nossa primeira parte. Vamos entender como é que essa ideia errada se espalhou tanto e o que isso significa para as cidades que estão no meio dessa confusão. Essa imagem aqui resume a situação perfeitamente. De um lado, o turista todo feliz postando "Cheguei em Curitiba". Do outro, o mapa mostrando a verdade nua e crua. O pino da localização está cravado em outra cidade, em São José dos Pinhais. Para os moradores de lá, essa cena é o dia a dia, um lembrete constante de que a cidade deles meio que vive na sombra da vizinha famosa. Então, que cidade é essa que guarda o aeroporto? Chegou a hora de conhecer São José dos Pinhais, a verdadeira protagonista dessa história. E como vamos ver, o verdadeiro motor econômico do Paraná. São José dos Pinhais é fascinante porque ela tem tipo uma alma dupla. De um lado, uma alma colonial, sabe? Com aquele charme das colônias de imigrantes poloneses e italianos, produzindo vinho e queijo. E do outro lado, uma alma industrial pulsante, cheia de fábricas supermodernas e, claro, o aeroporto. É o passado e o futuro convivendo no mesmo lugar, de um jeito único. Mas essa transformação de uma cidadezinha rural para essa potência toda não aconteceu do dia para a noite. Foram dois momentos-chave que mudaram para sempre o destino de São José dos Pinhais. A história começa lá no século XVIII, como um ponto de parada de tropeiros. Mas o primeiro grande salto mesmo veio na Segunda Guerra Mundial, quando os americanos construíram uma base aérea ali, que depois virou o aeroporto Afonso Pena. Aí, décadas depois, nos anos 90, a cidade ganhou o que a fonte que analisamos chama de Prêmio da Loteria Econômica, a chegada da Renault, que cimentou de vez a identidade industrial da cidade. E essa proximidade toda com a capital nos leva direto para o olho do furacão, a relação, a rivalidade entre São José dos Pinhais e Curitiba. É uma relação super complexa, cheia de orgulho e, vamos dizer, um certo ranço carinhoso. A fonte que nós lemos traz uma metáfora que é, olha, genial para entender essa dinâmica. Curitiba é a sala de estar do estado, sabe? Aquela parte da casa que está sempre arrumada, bonita para receber as visitas. E São José dos Pinhais é a cozinha e a oficina. Talvez com menos glamour, mas é ali que o trabalho pesado acontece, é onde as coisas são feitas de verdade. E aqui está o ponto central da frustração dos moradores de lá. Os maiores motores econômicos da região, que muita gente jura que são de Curitiba, na verdade estão todos em São José dos Pinhais, ou SJP para os íntimos. A fábrica do Boticário, o complexo da Renault, tudo em SJP. Mas a fama, o reconhecimento, isso tudo acaba indo para a capital. Do lado de Curitiba, a percepção muitas vezes é essa, um certo desdém. É comum ouvir que São José é longe pra caramba, tratando a cidade como um subúrbio distante, mesmo estando a só uns 15 minutinhos do centro da capital. E a resposta de São José dos Pinhais vem na mesma moeda, afiada, direta. É uma provocação, claro, mas que no fundo carrega uma verdade. O papel vital que a indústria de SJP tem na economia e no dia a dia de toda a região metropolitana, incluindo a capital. Mas olha, seria um erro enorme pensar em SJP só como um monte de fábricas e galpões. A cidade tem uma outra face, uma que vale muito a pena explorar. Vamos ver o que tem para fazer por lá, além da indústria. Para quem se animou a visitar, aqui vai um roteiro rápido. O clássico dos clássicos é o caminho do vinho com vinícolas e restaurantes de família. Para uma vibe mais local, o Parque São José é ótimo, mais natureza e menos gourmet. E a joia escondida é a Colônia Murici, que é tipo uma viagem no tempo para as colônias polonesas. E se tem uma coisa que precisa ser entendida antes de ir para a região, é o que é um café colonial. Porque não é só um cafezinho. A definição da fonte é perfeita. É um desafio físico. É uma fartura, um banquete com dezenas de pratos, doces e salgados. É uma experiência cultural. Então, para encarrar esse desafio, aqui vai a dica de ouro. Quase um manual de sobrevivência. Primeiro, chegue com muita, mas muita fome.
Esqueça qualquer outra refeição no dia. Esteja pronto para desafiar seus limites. E por último, aproveite para comprar os produtos locais, como salames e queijos, e levar um pedacinho da experiência para casa. E com isso, a gente chega ao nosso fechamento. A gente viu essa relação de simbiose, mas ao mesmo tempo desigual, entre a capital famosa e o seu motor industrial. E isso tudo nos leva à grande questão final. E a nossa análise termina com essa pergunta no ar. De um lado, a capital com a fama, o nome e os cartões postais. Do outro, o motor econômico, com a indústria, o aeroporto, a produção. No fim das contas, quem depende mais de quem? É uma reflexão muito interessante sobre como as cidades se relacionam, e uma pergunta que talvez não tenha uma resposta tão simples assim.